Meu nome é Tatiana Ipar-Cardel, eu sou professora de língua portuguesa de Downtown Doral Charter School. Meu nome é Renata Wilmersdorfer, eu sou professora de língua portuguesa na escola Downtown Doral Charter Schools. Downtown Doral Charter School é uma escola bilíngue aqui perto de Miami. Ela oferece programas de português, espanhol e francês. Nesse programa bilíngue, os alunos escolhem a língua na hora de fazer a aplicação e, escolhendo o exemplo do nosso programa, que é o programa de português, eles têm aula de língua portuguesa e aula de humanidades. Nas aulas de humanidades, eles estudam história, um pouco de filosofia e outros assuntos que são falados nessas aulas. O objetivo do nosso trabalho foi construir uma visão de mundo sustentável dentro de Humanities e língua portuguesa. Isso, então o trabalho final dos alunos nesse projeto que a gente desenvolveu com interdisciplinaridade, eu dando aula de humanidades e a Miss Cardial de língua portuguesa, o objetivo final do trabalho, o último produto, foi uma maquete de uma cidade sustentável, onde os alunos criaram o nome da cidade e depois de toda a pesquisa que eles fizeram de sustentabilidade e de alternativas sustentáveis, tanto de transporte como de moradia, de alimentação, e foi todo um planejamento e uma construção para esse objetivo final do trabalho, que foi o desenvolvimento da maquete. Então, os objetivos: trabalhar uma abordagem interdisciplinar, combinando os conteúdos de humanidades e língua portuguesa, propor um projeto final que reflita a compreensão do tema. Então, o nome do projeto é Construindo uma Cidade Sustentável, integrando humanidades, língua portuguesa no ensino fundamental 2, que seria aqui o Middle School. Objetivo do projeto: destacar a interdependência entre língua, história e humanidades, ampliar as visões de mundo, estimular o pensamento crítico, criar ambientes colaborativos, fomentar a autorresponsabilidade e capacitar os alunos a assumir o protagonismo em seu processo de aprendizagem. Detalhes do projeto. O projeto foi feito com os alunos do 8º ano de língua portuguesa e de humanidade. Ele durou 2 meses. De abril a maio de 2025. Quais foram os materiais usados? A gente usou os livros didáticos de humanidade e de língua portuguesa, vídeos e textos sobre a temática, além de toda a pesquisa que os alunos fizeram sobre alternativas sustentáveis. A atividade dos alunos foi criar uma maquete, esse foi o objetivo final, né? O produto final do nosso projeto. Criar uma maquete de uma cidade sustentável e um texto explicando por que a cidade é considerada sustentável e apresentá-los. Nesse texto, eles escrevem o nome da cidade e todo o funcionamento dessa cidade. Aqui está o exemplo de uma das maquetes. A proposta era usar materiais reutilizáveis e pensando como seria uma cidade sustentável, uma cidade que produzisse menos poluição e menos danos ao nosso ecossistema, à nossa natureza. Aqui eles fizeram uma horta, fizeram uma cenourinha, um milho, e tudo foi com um trabalho manual. Aqui estão os carregadores dos carros elétricos. Aqui tem uma loja de troca de roupa. Um posto de reciclagem. Detalhes do projeto: participação na elaboração e apresentação do projeto, proficiência no uso do vocabulário específico e desempenho criativo.
Objetivos específicos, humanidades. Compreender a evolução das cidades. Analisar como as cidades evoluíram no decorrer da história e quanto isso trouxe para a gente algumas perdas em termos de saúde ambiental. E como isso pode ser revertido no nosso dia a dia, quais são as propostas para que haja essas mudanças. Objetivos específicos de humanidades. Analisar a interdependência entre cidade e meio ambiente, estudar as relações complexas entre a cidade e o meio ambiente, identificando os impactos da urbanização na natureza e vice-versa. Os alunos deverão ser capazes de mapear e descrever problemas ambientais urbanos, como a poluição e as enchentes. Objetivos específicos de humanidades. Estudar o planejamento urbano sustentável. E aí, como que isso seria feito? Explorando conceitos de reciclagem, reutilização, de energia limpa e outros conceitos que foram abordados dentro dos temas. Objetivos específicos de língua portuguesa. Aí sim, trabalhar tempos verbais, adjetivos descritivos, texto descritivo, porque uma das produções finais, junto com aquela maquete, foi a produção de um texto explicando quais são as ideias que vão fazer essa cidade se tornar uma cidade sustentável. Análise de textos, leitura e interpretação de textos com o intuito de discutir e compreender questões ambientais, ações de proteção ao meio ambiente, informações, orientações e possíveis soluções. É identificar o problema e criar uma solução para esse problema. Expressões realizadas ao meio ambiente: reciclar, reutilizar, reduzir, economizar, substituir, separar, recusar, trocar, entre outras expressões. Então, aí a gente trabalhou o que é sustentabilidade, né? A gente colocou a questão da sustentabilidade ambiental. Então, o que ela inclui? Né? Que ela inclui a redução da pegada de carbono, ela inclui a economia de água, ela inclui a proteção da biodiversidade, ela inclui a gestão de resíduos. A gente fez um trabalho sobre sustentabilidade social. Esse trabalho veio com a ideia de no final, né, a ideia final de um bazar, uma troca entre os alunos, realizado aqui em sala de aula, onde os alunos eles trouxeram objetos, coisas que eles não usariam mais em sua casa, dando oportunidade para outras pessoas utilizarem. Aí a gente fez uma troca, eles com os objetos deles, a gente fez tipo um amigo oculto, né? Pegando o papelzinho, um nome do outro, aí um pegava o que o outro trouxe. Foi uma atividade bem dinâmica. A gente também discutiu sustentabilidade econômica, então o quanto isso pode trazer benefícios econômicos para a sociedade, no impacto de uma economia verde, de uma agricultura sustentável, de um comércio justo e uma eficiência de recursos. E aí a frase que fica é: vamos nos comprometer a construir um futuro sustentável agora, né? Então, é possível a gente, mudando pequenas coisas no nosso dia a dia, contribuir para um futuro mais sustentável e melhor daqui a alguns anos. Principalmente a conscientização dessa nova geração que serão os próximos adultos. E agora aqui um pouco das fotos das atividades realizadas. Então aqui a gente colocou o nosso bazar como trocaria. Inclusive foi um texto, uma reportagem trabalhada em um dos livros que utilizamos em sala de aula com eles. Então aqui a gente pode observar os alunos, os objetos que foram trazidos, né, para essa troca. Aqui é a construção da maquete. Os alunos trabalharam
na maior parte, né, a maior parte da produção das maquetes deles foi em sala de aula, com a nossa orientação, com a nossa supervisão. Aqui são os projetos finais. E aqui é a apresentação de duas alunas. O interessante dessas duas alunas é que uma Era fluente em língua portuguesa. nativa, né? E a outra, a família não é brasileira, então é uma... Foi uma mistura, né, de línguas, mas elas conseguiram fazer o texto e fazer a apresentação em língua portuguesa. E aqui também um exemplo do texto que foi construído por eles, né? Eles tinham que dar o nome da cidade e dentro desse texto tinha que ter quais eram os critérios que tornavam essa cidade que eles construíram na maquete uma cidade de fato sustentável. Então eles tinham que dar nome, dizer quais foram os projetos pensados para essa cidade e quais eram os objetivos desses projetos, o que eles alcançariam a longo prazo para que essa cidade se tornasse de fato sustentável. Então, os textos produzidos. Aqui é a nossa equipe de língua portuguesa da escola. Somos nós duas e nós temos mais 2 professores, Mr. Baruch e a Miss Nascimento. Eles são de high school. E nossos alunos que participaram do projeto conosco. É isso. Esse foi o nosso projeto. Obrigada. Obrigada.